Boa tarde, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de História, nós iremos estudar sobre o capitalismo. Primeiramente, vamos saber o que é capitalismo, tá certo? Vamos direto para o conceito que o livro nos oferece. Mas é importante, meus queridos, que cada um de vocês, antes de iniciar a nossa aula, se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante e vai nos ajudar a se concentrar, tá certo? Também é importante que, por favor, coloque a data da nossa aula. Isso, para efeito de organização, vai nos ajudar bastante, tá certo, turma? Então, vamos lá para o conceito que o livro nos oferece. Capitalismo se refere ao indivíduo que possui propriedades privadas, que além de serem legalmente suas, lhe rendem lucro e lhe permitem acumular capital. É o caso dos industriais, que possuem os meios de produção, fonte de energia, recursos naturais, prédios, ferramentas, máquinas, para fabricar mercadorias. Para isso, necessitam contratar mão de obra para produzir e vender seus produtos. O sistema capitalista, ou você já ouviu falar sobre capitalismo? Vamos lá. Capitalismo é o sistema econômico adotado no Brasil e na maioria dos países atuais. Ele tem como pressuposto básico o direito à propriedade privada, qualquer tipo de posse, desde que o indivíduo tenha provas de que o bem realmente lhe pertence, e o acúmulo de capital. Ou seja, é um sistema econômico que tem como base o acúmulo de capital e a propriedade privada, tá certo? No sistema capitalista, as atividades econômicas mais importantes são o comércio e a indústria. Por favor, já vai sublinhando aí. O comércio e a indústria. Nele, os proprietários das empresas produzem e vendem mercadoria para a população, além de procurarem sempre ampliar a produção e a venda de bens de consumo a fim de aumentar os seus lucros. Ou seja, no sistema capitalista, as atividades principais são o comércio e a indústria, e essas duas atividades, os donos das indústrias, das fábricas, das lojas, eles procuram vender os seus produtos, e quanto mais vendem os seus produtos, mais lucro eles têm. Lembrando lá do pressuposto básico, que é acúmulo de capital, tá certo? Para isso, eles contratam as pessoas sem meios de produção, pagando-lhe um salário pela compra da força de seu trabalho. Nessa relação de trabalho, os capitalistas acumulam para si os lucros obtidos, sem, contudo, dividi-los de forma justa, o que aumenta o contraste entre ricos e pobres. Ou seja, dentro desse sistema econômico, acabam que a desigualdade social ela aumenta, porque uma minoria é dono dos meios de produção e uma maioria precisam vender a sua força de trabalho. As fases do capitalismo. Historicamente, o capitalismo assumiu diversas fases, que se modificaram de acordo com as características de cada época. A primeira fase, comercial, século XVI a XVIII, industrial, do século XVIII a XIX, monopolista, do XIX e XX, e o financeiro, o financeiro do século XX e a XXI. Então, vamos entender o que cada uma dessas fases, desses períodos, qual foram as características de cada uma dessas fases, tá certo? Então, vamos lá. Trabalho chamado a fase comercial, também chamado capitalismo mercantil, marca a transição entre as estruturas feudais e as capitalistas, ou seja, marcam a passagem de onde as pessoas, a grande maioria, elas viviam no campo e posteriormente elas passam, tá certo, a viver na cidade. Lembrando que os pressupostos e as atividades econômicas estão sempre ligados a essas fases. E olha só, quando saio do campo e vou para a cidade, vou potencializar
quais atividades econômicas? O comércio e a indústria, tá certo? Então, vamos para outra fase. Século XVIII a XIX, desculpa, que é a fase industrial, período em que a ideologia capitalista chega a seu ápice, alcançado graças à Revolução Industrial, ou seja, o momento em que o capitalismo ele chega ao seu topo. Por quê? Porque naquele momento há um grande desenvolvimento econômico por conta da potencialização da atividade industrial, tá certo? E a partir do momento que houve a revolução industrial, potencializa ainda mais esse sistema econômico. E aí vamos para a fase monopolista do século, só um instante, do século XIX ao século XX. De teor imperialista, era caracterizado pela concentração de capital, lutas por mercados e pelo protecionismo. Ou seja, de teor imperialista, houve um momento da história que os países europeus saem em busca de mercados consumidor, de matéria-prima e de mão de obra barata. E é justamente nesse momento, por isso é que diz aí, de teor imperialista, era caracterizado pela concentração de capitais. Então, naquele momento, as potências europeias buscavam ampliar o seu mercado consumidor, buscar ampliar a sua produção através de novas matérias-primas e de aumentar a sua produção com mão de obra barata, tá certo? Então, vamos para a fase financeira. Só um instante. Surgiu com o crescimento econômico mundial e consiste na concentração de capitais em grandes bancos e em negociações de bolsas de valores. Vamos lá. Então, é preciso, meus queridos, que cada um de vocês possam fazer a sua leitura acerca desse conteúdo para que você possa entender como essas fases foram acontecendo, quais foram as características de cada uma dessas fases, tá certo? Ao longo desse capítulo, vamos conhecer um pouco mais essas características e como o capitalismo se desenvolveu ao longo dos séculos, tá certo? Então, vamos para a próxima página. Renascimento comercial. Nós vivemos uma época história, a história prova essa época em que houve um êxodo rural do contrário. As pessoas saíram da cidade e elas foram para o campo. Foi o momento em que é nomeado na história de período medieval, onde boa parte da população saía da cidade, tá certo? E foram para os campos, que foram o momento do surgimento do feudalismo e tudo mais. Aqui o renascimento do comércio já está sinalizando uma outra fase, um outro período da história. Olha só, durante a Idade Média, as relações sociais, culturais e econômicas e políticas tinham como base o sistema feudal. De modo geral, as sociedades feudais não praticavam comércio com intensidade, como havia falado, pois a maioria dos feudos tendiam a ser autossuficiente, ou seja, o que era produzido no feudo era destinado às pessoas que ali viviam. Ou seja, eles produziam tudo que necessitavam, não é? Entretanto, entre os séculos IX e o século XIV, houve grande crescimento populacional na Europa, e sem novas terras para plantar, a produção agrícola nos feudos deixou de ser suficiente, ao mesmo tempo que o crescimento populacional proporcionou o aumento na produção de outros bens, como o artesanato. Alguns produtos passaram a faltar, enquanto outros tornaram-se excedentes, de maneira que tais mercadorias eram comercializadas mais intensamente entre os feudos. Ou seja, em um momento de transição onde o número populacional cresce, não há tantas terras disponíveis para
produzir alimento, as pessoas começam a produzir outras coisas que não alimento. Os artesãos entram em cena. E aí aquilo que era produzido em excedente acabou movimentando o comércio de outras coisas que não o comércio alimentício. E os feudos, consequentemente, deixaram de ser autossuficientes. Crescimento das cidades. Com a retomada do comércio, associações profissionais, artesãos, ferreiros, tecelões, entre outros, passaram a se organizar para estabelecer padrões de qualidade e de preço de seus produtos e a investir nas cidades para atrair mais consumidores. Essas iniciativas possibilitaram o crescimento de diversas cidades e despertaram o interesse de vários servos que abandonaram os feudos e migraram para as cidades em busca de trabalho e de melhorias e de melhores condições de vida. Surgiram assim os burgos, cidades muradas que se formavam junto a castelos ou a cidades mais antigas. Burgueses. Vamos lá. Como surgiu esse grupo social? Como os comerciantes viviam e trabalhavam nos burgos, ficaram conhecidos como burgueses. Olha só, burgueses eram os comerciantes que comercializavam o excedente e eles passaram a ser chamados de burgueses. Com o aumento das atividades comerciais, muitos burgueses enriqueceram e passaram a ocupar uma posição importante na sociedade medieval. Aquilo que antes era produzido no feudo, chega um momento que o feudo não consegue mais abarcar as necessidades daqueles que moravam ali, e aí surge um novo grupo social. Os comerciantes se desenvolvem, consequentemente as cidades se desenvolvem, e aí surge um grupo social que enriquece a partir daquela atividade econômica, tá certo? No trajeto entre as cidades, os comerciantes ofereciam suas mercadorias em feiras e mercados. Nesses lugares, circulavam produtos de várias regiões, bem como as respectivas moedas. Para facilitar as transações comerciais, surgiram os cambistas, os quais ajudavam nas negociações, trocando as moedas conforme a necessidade dos comerciantes. Como pagamento pelos serviços prestados, eles ficavam com uma parte das moedas trocadas. Olha só, mais tarde esses cambistas passaram a ser chamados de banqueiros e começaram a oferecer também outros serviços. E aí surge um outro grupo, não é? Capitalismo comercial. No século XV, durante a formação das monarquias modernas, o sistema comercial na Europa Ocidental voltou-se para as atividades manufaturadas e de compra e venda. Com o objetivo de enriquecer o Estado e reforçar o seu poder, essa doutrina política e comercial foi dominante entre os séculos XVI e XVII e posteriormente ficou conhecido como capitalismo comercial ou mercantilismo. O capitalismo comercial é baseado nas trocas comerciais e foi adotado pelos reinos de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, que buscaram enriquecimento explorando suas colônias na América, na África e na Ásia. Como eles consistiam em acúmulo de riqueza, esses estados estabeleceram uma série de medidas para aumentar o lucro sobre as mercadorias comercializadas com as colônias. As principais foram intervenção do Estado na economia. Todas as regras comerciais eram determinadas pelo Estado. Mas deixa eu voltar um pouco. Vamos lá, vamos entender. O capitalismo comercial ele é baseado nas trocas comerciais e foram adotados pelos reinos de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda. Eles buscavam enriquecer. Esses países europeus, eles se lançaram, tá certo? Eles se lançaram ainda lá no início, nas grandes navegações, na exploração dos territórios, e eles foram buscar mercados consumidores para o seu produto. Consequentemente, eles enriqueciam e acumulavam riqueza.
E para cada vez mais terem lucros, eles começaram a desenvolver medidas que faziam com que os seus lucros crescessem e eles não tivessem tanta concorrência, podendo cada vez mais ficar ricos. A primeira foi a intervenção do Estado na economia. Todas as regras comerciais eram determinadas pelo Estado. Divisão internacional do trabalho. Então, vamos entender. Divisão das atividades produtivas entre os países para gerar especialização e diminuir a concorrência. Olha só. Monopólio comercial. O Estado comprava e vendia produtos com apenas alguns parceiros econômicos. Havia aqueles com quem o Estado negociavam aqueles produtos. E o Pacto Colonial, onde cada colônia produzia para a sua metrópole. No caso dos estados, como colônias, a metrópole restringia as relações comerciais das colônias, obrigando-as a comprar seus produtos manufaturados a altos preços e a vender matérias-primas, metais e outros produtos extraídos delas a preços mais baixos. Então, foram medidas extremamente protecionistas, onde potencializava o desenvolvimento da riqueza daquela época. Metalismo, mediação da riqueza de um estado de acordo com a quantidade de metais preciosos acumulado em seu tesouro. Balanço comercial favorável, garantia de que a renda obtida com as exportações deveriam superar as despesas com as importações. E o protecionismo, cobrança de elevadas taxas sobre os produtos que entravam nas alfândegas para tornar desfavorável a importação. Essas medidas marcaram o início do capitalismo, mudaram a política e a economia mundial. Vamos aqui. Capitalismo industrial. E olha só. Capitalismo, nós vimos as fases, quais foram as características do capitalismo comercial, como esse capitalismo, como aquela fase comercial, ela se desenvolveu, tá certo? E quais as características que possibilitaram esse desenvolvimento. O capitalismo industrial teve início no século XVIII, com a chamada Revolução Industrial, e se consolidou no século XIX. A Revolução Industrial consistiu em uma série de transformações sociais e econômicas que resultaram da reorganização do trabalho em decorrência das inovações tecnológicas que surgiram na época. Agora vamos para a transição. O capitalismo comercial, fundamentado no sistema mercantilista, possibilitou que os burgueses alcançassem grandes lucros e enriquecessem ainda mais. Com isso, muitos deles passaram a investir em tecnologia para produzir mercadoria em larga escala e assim aumentar seu mercado consumidor, fazendo as indústrias surgirem. No processo de industrialização, as relações de trabalho sofreram profundas transformações. Os artesãos que antes possuíam as matérias-primas e os instrumentos de trabalho passaram à condição de trabalhadores assalariados, proletariado, vendendo sua força de trabalho para o capitalista, dono dos meios de produção e detentores dos lucros obtidos. E aqui nós já vemos uma mudança do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Você já percebe que há uma mudança. Aquele que antes tinha os meios, ele tinha controle sobre a sua força de trabalho, os equipamentos necessários. No capitalismo industrial, ele vende a sua força de trabalho. Ele acaba se tornando não o dono do seu próprio negócio, mas ele acaba se tornando um assalariado. O modo de produção industrial. O novo modo de produção também submetia a proletariado à disciplina da fábrica, impondo-lhe uma rotina monótona e irregular. Assim nascia uma nova divisão do trabalho, organizada de acordo com a produção e sem a necessidade da mão de obra especializada, o que ampliou a quantidade de candidatos para executar a mesma função. Com o aumento da oferta de trabalho, os capitalistas puderam diminuir os salários,
contribuindo para aumentar a pobreza e a desigualdade social. Dessa maneira, os produtos que eram manufaturados na fase do capitalismo comercial tornaram-se industrializados por meio da mecanização, o que ampliou tanto a produtividade quanto o mercado consumidor. Essas transformações não ocorreram de forma imediata, pois até a segunda metade do século XIX ainda existiam muitas produções domésticas artesanais. Contudo, sua importância diminuiu em relação à produção industrial mecanizada. Certo, turma? Então, vamos aqui. E aqui, meus queridos, nós vamos fazer o término da nossa leitura desse conteúdo. Vamos ler com bastante atenção para que a gente possa fazer as atividades que estão sendo propostas em nosso roteiro. Com isso, também nós iremos construir um mapa mental que vai nos dar a condição ainda mais de entender o conteúdo na íntegra, tá certo? Meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido o conteúdo até aqui, por favor, e que possam realizar as atividades com alegria. E certamente terão êxito. Beijos e até a próxima.